Boa noite a todos. Boa noite. Presentes, os que nos assistem de casa. É sempre um grande prazer estar aqui nesta casa, neste dia do nosso bate-papo. Antes de iniciar, só gostaria de falar um pouquinho dos trabalhos que são realizados em nossa casa. E desde já, todos estão convidados a participar. Escolham aquele que mais lhes agrada e venham conosco. Às segundas-feiras nós temos curso do Livro dos Espíritos, das 19 às 20 horas. Temos, depois das 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. E antes disso, nós temos também, começar do início, nós temos o bazar, todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 14 às 16, e aos sábados, das 9 às 11, 11h30. Também temos o atendimento fraterno na casa, à tarde, das 14 às 16 horas. Quem precisar conversar, quiser bater um papo, nós estamos ali aguardando com todo carinho. Com certeza serão muito bem recebidos em nossa casa. E à noite, como eu disse, os cursos. Temos ainda um curso em andamento com o nosso irmão Sérgio, que é o estudo do Pentateuco, que já está bem avançado. Esse curso já é um pouco mais difícil para entrar. Já está bem adiantado. Às sextas-feiras, nós temos a oficina de costura, às 13 horas, iniciamos às 13, às 16, 16h30. São um grupo de senhoras que confeccionam enxovais de bebês para doação para as mães que estão com 6 meses e aí eles necessitam, nos procuram e nós doamos um enxoval em torno de 44 peças, um enxoval completo, confeccionado na maioria das vezes todas as peças aqui por nós mesmos. Temos também a sopa, às 18h30, que é distribuída para as pessoas que necessitam. Aqueles que podem vir aqui são servidos aqui. Os que não podem, nós entregamos. Tem vários voluntários que saem para entregar. Às quartas-feiras, nós temos a palestra, temos o passe após a palestra. Às quintas-feiras, temos o estudo à noite, estudo mediúnico, livro dos médiuns, às 19 horas, das 19 às 20 horas. Quem quiser participar é bem-vindo também. Às sextas-feiras, eventualmente, nós temos um ensaio do grupo musical. Não é toda sexta, mas quando tem, a gente comunica no grupo. É o nosso grupo que vocês acabaram de ouvir. Quem quiser participar é muito bem-vindo. Basta entrar, se engajar conosco nos ensaios, para que possamos fazer umas apresentações bem legais. Às quartas-feiras aqui, harmonizando o ambiente. Aos domingos, nós temos, cada 15 dias, uma palestra, às 10 horas da manhã. E na outra semana é o Evangelho, que a gente faz aqui na casa também. Todos são convidados a participar, das 10 às 10h30, 10h40 no máximo. Também o grupo musical está presente, harmonizando o ambiente. Então, como vocês podem ver, temos várias coisas acontecendo em nossa casa, e são todos bem-vindos se quiserem participar. É só escolher qual que eu gostaria de entrar no grupo, tá bom? Então, para começar a nossa aula de hoje, peço a todos que desliguem o celular ou coloquem no modo silencioso, porque o silêncio é uma prece. Ao adentrarmos esta casa, já recebemos cada um de nós aquilo que necessitamos, a energia que precisamos, podem ter certeza disso. Por isso que o silêncio é muito importante. Tá bem? Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar nossas mentes, buscar o nosso Mestre querido, nosso Mestre Jesus, esse Mestre de amor, de luz, de paz, trazendo a sua imagem em nossa mente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui esta noite, de podermos ter chegado a esta casa, podermos andar, respirar, falar, agradecer pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, por nossos amigos, pela nossa cidade, por todas as oportunidades que temos, que são tantas, Senhor, em nossas vidas, que nem nos damos conta. Mas aqui estamos, Senhor, agradecendo essa oportunidade de estar aqui, que possamos unidos nessa energia de amor, de luz,
absorver todos os seus ensinamentos, a energia que emana deste plano espiritual, agradecendo aos mentores desta casa, responsáveis por este trabalho, que nos acolhem com tanto carinho toda quarta-feira, preparam este ambiente para nos receber. Tenho a certeza de que cada um de nós é envolvido nessa luz de amor e de paz. Que assim seja, Jesus. Bem, meus amigos, eu posso chegar numa palestra, é um bate-papo. Esse aqui é o nosso camuzinho espírita, tá? Ele vem toda quarta-feira, todo domingo, ele é amigo, o topo e amigo, eles são tarados. Bem, eu escolhi o tema Vinde a mim, disse o mestre. Consegue seguir? Eis a pergunta que eu lanço esta noite. Né? Porque a gente muito tem falado, ouvido falar, né, dessa palavra do mestre, que está em Mateus 11, versículo 28 a 30. Então Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Creio que muitos de nós já leu ou já ouviu, né, falar sobre essa passagem do Evangelho. Mas o que nós precisamos refletir? Como chegar a Jesus? Ele nos convida para chegar até Ele. Como será chegar até Ele? Como está a nossa relação com o Mestre? De que forma nós vemos Jesus? Nós ainda o vemos como alguém que está muito distante de nós? Ou já sentimos a sua presença ao nosso lado? Sim, porque Jesus nunca nos abandona. Ele está conosco o tempo todo. Nós é que insistimos em muitas vezes não reconhecer a sua presença. E daí sofremos. Né? Então, como que está a nossa relação com Jesus? Será que eu ainda, na minha jornada evolutiva, eu ainda só peço a Ele coisas? Ou será que eu já sinto que Ele está do meu lado, me amparando, me dando equilíbrio, serenidade, segurando na minha mão nos momentos difíceis? Como será que é isso? Por que Ele me chama para ir até Ele? Por que será que Ele faz isso? Porque Jesus sabe tudo de nós. Ele sabe tudo de nossa existência. Ele sabe de todas as nossas vidas passadas. Porque nós não estamos aqui pela primeira vez. Já vivemos aqui outras vezes. Né? Estamos numa jornada evolutiva que começou há milênios. Né? E estamos ainda aqui tentando aprender alguma coisa, a melhorar, para um dia chegarmos até Ele. Porque Ele mesmo disse em seu Evangelho que Ele venceu o mundo e que nós também poderíamos vencer. Né? Então, como nós venceremos esse mundo? De que forma será que é isso? Será que está na hora de nós arrancarmos dentro de nós as ervas daninhas do orgulho, da vaidade, do egoísmo? Né? Como será que a gente consegue chegar até Jesus? Será que já conseguimos ter esse coração limpo, brando, amoroso, de paz, caridoso, que perdoa, que olha com amor para o nosso irmão? Será que já temos esse coração para chegar até Ele? Porque é esse caminho, meus irmãos. Quando Ele veio e trouxe o Evangelho para nós, era o ensinamento. Né? Como Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Ele veio lá de 2000 anos, trazendo todos os ensinamentos, todos um código de conduta moral, para que nós possamos ser felizes, para que possamos chegar a Ele, para chegar a Deus, né? Ou pelo menos tentar chegar. E o que fala o Evangelho do Mestre? O que Ele nos lembra a todo momento? Sede perfeitos, não julgai, perdoai, amai ao próximo, né? Sede caridoso, estender a mão, não tenha ódio, não tenha mágoa, não tenha rancor em seu coração. Olhe para o seu irmão com amor, com carinho, não julgue, perdoe, estenda a mão sempre que você precisar, que você puder,
porque você também precisa que alguém lhe estenda a mão, com toda certeza. E por que tudo isso, meus irmãos? Porque estamos nessa jornada há muito tempo. E em todas as nossas encarnações, cometemos falhas. Com toda certeza cometemos. Lógico que não foram só falhas, também evoluímos, com toda certeza. Já estivemos muito mais, fomos muito mais primitivos do que hoje, mas ainda trazemos algumas mazelas dentro de nós que nós não conseguimos avançar. E é isso que Jesus nos chama. Quando ele fala, vinde a mim, eu vos aliviarei. Ele não está falando que ele vai resolver o nosso problema. Ele está dizendo que ele vai aliviar, ou seja, ele vai nos apoiar, vai nos dar serenidade, equilíbrio, né, para que a gente possa seguir a nossa jornada. Então é aquele irmão amoroso que estende o ombro, estende a mão e fala, vem comigo, né? Vem comigo que vai ficar tudo mais leve. Mas esse vir comigo significa mudança. Mudança interior, de dentro de nós. E eu lhes digo, meus irmãos, quando a gente olha para dentro de nós, tem cada coisa feia lá dentro, que vocês não imaginam. Todos nós temos. Por mais que queiramos ser bons, nós temos coisas muito feias dentro de nós, que precisam ser arrancadas, para que nós possamos seguir Jesus, para que possamos ser felizes. Né? E em toda a sua passagem por esse plano, Jesus, em todos os momentos, ele exemplificou em tudo. Ele deu exemplos de amor, de paciência, de tolerância, em todo o tempo. Os próprios apóstolos não entendiam, né? Às vezes não entendiam o que estava fazendo. Como assim? Estão te julgando, te condenando, te maltratando, e você está lá, calma, paciência, né? Vai dar tudo certo. E eles não entendiam essa passividade de Jesus. Mas é esse o caminho, né? Não tem outro. Então, é isso que nós precisamos começar a refletir. Nós deveríamos estar fazendo isso há muito tempo. Né? Essas mudanças. É o não apontar o dedo para o outro. Por que eu tenho que condenar meu irmão? Julgá-lo. Eu não sei quem eu sou, quem eu fiz. Talvez eu tenha feito coisas 1000 vezes piores do que ele. Então, porque quem sou eu para apontar o dedo para o outro? Né? Mas nós estamos vivendo um momento muito triste no nosso país. Né? Eu vejo na mídia coisas horríveis acontecendo. E como é triste isso, não é verdade? Se esses irmãos erraram ou não erraram, eles vão se render com Deus, eles vão se acertar em algum momento da vida deles, com toda certeza. Mas não sejamos nós, os juízes, os algozes desses irmãos. Nós não temos direito de fazer isso. Né? A gente tem que começar a se afastar desse tipo de coisa, isolar e pensar em nós. Vamos parar de pensar no outro, vamos começar a olhar em nós, para nós. O que eu tenho que mudar em mim? Por que a atitude de alguém me incomoda tanto? Né? Quando algo do outro me incomoda muito, é sinal que eu sou exatamente aquilo. Podem ter certeza disso. Quando alguém está fazendo alguma coisa, você está se irritando com aquilo, olhe para dentro de você, faça uma autoanálise, que você vai perceber que você faz pior. Né? Geralmente é um reflexo do que somos, né, no outro. É isso que nós temos que pensar, meus irmãos. Para poder seguir a nossa jornada e sermos felizes e um dia chegarmos à angelitude, porque esse é o nosso caminho. Né? O Espiritismo ele nos mostra muito bem, a doutrina espírita ela nos traz o esclarecimento, né, de tudo que é, da verdadeira vida. Ele nos mostra que tudo na nossa vida é causa e efeito. O que você faz, você recebe. O que você dá, você recebe. Não adianta você dar espinhos e querer receber flores. Né? Então, quando as coisas começam a dar muito ruins para a gente, vamos começar a parar e pensar, puxa, o que eu estou fazendo? Quais são as minhas atitudes? O que eu posso fazer para me melhorar? E melhorar o ambiente à minha volta? Será que eu estou fazendo tudo que eu posso para auxiliar a minha família, os meus amigos? Será que eu estou fazendo tudo que eu posso dentro do meu trabalho? Eu estou dando o meu melhor? Ou será que eu vou ali apenas para cumprir um horário? E o meu patrão se dane, falando em português bem claro. Sabe, eu vou lá, eu quero receber meu dinheiro, não estou nem aí se a empresa dele vai bem ou não.
Isso é um exemplo, tá? De coisas que a gente precisa mudar. Ter consciência, ter comprometimento, responsabilidade, já pensando nas pequenas coisas. Né? E voltando para nosso meio, para o nosso núcleo, melhorando o nosso ambiente familiar, nós conseguiremos mudar o mundo. Não adianta a gente pedir paz, rogar pela paz, se a gente não é paz na vida de ninguém. Se a gente torna a vida dos outros impossível. Né? Eu vejo muitas pessoas falando, ai meu Deus, dai-nos paz, misericórdia, dai-nos paz. Olha para dentro de você, o que você vai fazer para contribuir com isso? Porque tudo é resultado de nós, das nossas ações, dos nossos pensamentos, principalmente. Uma coisa que a gente precisa aprender a controlar muito bem são os nossos pensamentos. O pensamento cria, e você acaba destruindo a vida do outro só com o pensamento que você começa a mandar pesado em cima do teu irmão. Sabe? Você atrapalha a energia do seu irmão, você acaba causando uma confusão imensa na vida do outro, pelo próprio pensamento, gente. Vocês não imaginam a força que tem o pensamento. Mas voltando à nossa doutrina, né? Kardec, o codificador da nossa doutrina, que escreveu 5 livros, começando pelo Livro dos Espíritos, que explica muito bem de onde viemos, quem somos, para onde vamos, o que fazer para melhorar. Ele traz as leis de Deus imutáveis, né, perfeitas, que todos nós deveríamos conhecer para colocá-las em prática, porque daí seríamos felizes, com toda certeza. Aí vem o Livro dos Médiuns, falando do mundo espiritual, da comunicação dos espíritos conosco, que parece algo estranho, mas é a realidade da vida, pois todos somos espíritos, apenas nós aqui somos encarnados, temos um corpo material, e os outros não têm, já não tem mais, é só perispírito, né? Mas não há diferença nenhuma. Ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é um só que o Espiritismo explica, ele traz entendimento, ele traz luz para as palavras do Mestre. Porque Jesus falava por parábolas, porque naquele instante a humanidade não estava pronta para entender ainda a sua mensagem. Né? Ainda hoje nós não conseguimos entender, imagine antes. Então o Espiritismo traz essa clareza para nós, faz a gente pensar, raciocinar, né? Puxa vida, Jesus falou isso aqui, então peraí, o que significa isso? O que é isso na minha vida? De que forma eu posso viver isso? Né? Ele traz também a Gênesis, que é um livro maravilhoso, e traz o Céu e o Inferno, que são os 5 livros, os primeiros livros de Kardec. Enfim, teve outros, e tem muita literatura espírita que veio depois de Kardec explicando sobre a vida espiritual, sobre a questão da lei de causa e efeito, que é isso, uma coisa que a gente precisa ter em mente. Não podemos esquecer disso nunca. O que você faz é o que você recebe, o que você dá é o que você recebe. Não existe outra forma. É essa. Porque a justiça de Deus é perfeita. Então não adianta a gente agir do jeito que quiser, fazer o que quiser, e se lamentar depois que nada dá certo na minha vida. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa rancorosa, amarga, não gosto de ajudar ninguém, sou egoísta, faladeira, fofoqueira, né? Causa intriga na minha família, na vizinhança, aonde o meu trabalho, mas eu quero ser feliz. Por que a minha vida não vai para frente? Por que nada dá certo na minha vida? Por que será, né? Que não nada certo na minha vida, é verdade? Eu não sou assim, não, gente. Graças a Deus não sou. Tem alguns defeitos, mas isso aí não. Então, gente, é para pensar, né? A gente tem que refletir nessas coisas, que é isso que nos leva a Jesus. Então, quando a gente pergunta, consegue ir? E aí? Com essa carga pesada, a gente consegue ir a Jesus? Não, não consegue. Né? Para chegar a Jesus, a gente tem que ter mudanças interiores. Né? Então, esse apelo de Jesus não deve ecoar em nossa alma como uma palavra vazia e distante, pois trata-se da disposição sincera e solícita de um espírito puro que deseja auxiliar seus irmãos que seguem tantas vezes curvados sob o peso das próprias iniquidades, desejam emendar-se, mas carecem de forças. A gente até tem a vontade de mudar, mas o mundo material é tão
apaixonante, né? As coisas do mundo são tão envolventes e a gente acaba perdendo a coragem da mudança, não é verdade? Você acaba se envolvendo com coisas, você quer coisas materiais, cada vez mais você quer coisas, né? Você quer novo, casa nova, viagem e tudo, essa ganância de ter uma piscina e não sei o quê, coisas vazias. Quando você para e fala, meu Deus, o que significa isso para mim agora? Né? Daqui a pouco você vai embora. A gente não sabe, mas todos nós aqui iremos embora. De repente, um de nós já foi. E aí? Adiantou a gente lutar tanto para ter coisas para nós? Nossa, é meu ninguém toca. Daí, vai ficar tudo aí, gente. Nada vai ser levado. Não é? Por que não olhar para o nosso irmão que está necessitando e auxiliá-lo? Por que não? Não estou dizendo que você deixa de comer, deixa de se vestir, mas por que não dividir com o outro? Por que não estender a mão a quem necessita? Há tantas coisas que se pode fazer, tantos projetos em andamento que se pode estender a mão para ajudar, para aliviar a dor do outro. Não é? E a gente está sempre só olhando para nós. Ah, porque eu queria trocar de carro, não deu. Aí vai lá na igreja, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, pede. Gente, até quando nós vamos ficar nisso, pedindo coisas? E coisas que não nos acrescentam em nada, que são vazias. Que aí você vai embora, você apega a tantas coisas materiais, que daí você desencarna, vai embora e fica sofrendo do outro lado. Fica preso aqui nesse plano. Não consegue se desligar, sofrendo. Porque estão vendendo suas coisas, estão doando suas coisas, e vivendo aquele sofrimento, aquela angústia. Né? Então, será que é isso a vida? Não é. Nós estamos aqui de passagem, mas é uma passagem para a evolução, para a gente aprender. E graças a Deus que Deus é misericordioso e nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, de poder estar convivendo entre nós, de poder nos aparar algumas arestas, né? De perdoar o outro, de amar, de fazer caridade, de ser bom, benevolente, tolerante, paciente, humilde. Sejamos humildes, meus irmãos. Nós não somos nada a mais do que o outro. Nada. Talvez em um momento você tenha mais coisas materiais do que o outro, mas nós somos exatamente iguais. Exatamente. Somos espíritos caminhando numa estrada da sua evolução, buscando a sua evolução. E é isso que a gente tem que ter em mente. Vamos nos preocupar mais com as coisas do espírito, esquecer um pouco as coisas materiais. Não digo que não precisa ter coisas materiais. Óbvio que você tem que ter. Faz parte, a gente precisa ter um pouco de conforto, precisa trabalhar, né? Precisa se alimentar, temos que alimentar nosso corpo, temos que nos vestir. Mas nós não precisamos guardar em cofres, não precisamos ter riquezas, não precisamos ser milionários. Não precisamos nada disso. O que a gente precisa é ser justo, é perdoar, é amar, estender a mão ao outro, fazer tudo aquilo de bom que você puder, todo o bem que você puder, porque é isso que nós vamos levar para casa quando voltarmos. Porque a nossa verdadeira casa é do outro lado, né? Não é aqui. Aqui é só uma passagem, só um momento diante da eternidade. Então nós precisamos juntar os tesouros que nós podemos levar, que são esses, né? Não as coisas materiais que ficam todas aí, e nada nós levaremos conosco, né? Mas como eu disse, as amarras da vida são muitas de toda ordem, indo desde as dificuldades do cotidiano, os entendimentos dos afazeres dos negócios, o incontrolável apego às coisas materiais, pelas vitórias, as obrigações assumidas, dentre outras, até o prazer da ociosidade e da omissão. Olha só que triste, né? A gente ser omisso, ocioso, não querer fazer nada. Que triste que é, né? Segundo o Espiritismo, vinde a mim é um convite de Jesus para que os aflitos e sobrecarregados procurem o alívio em seus ensinamentos, tomando o seu jugo, que é leve. Isso implica em buscar a consolação e a força moral através do estudo da doutrina, como eu disse antes, da oração. Será que todos nós aqui nos lembramos de orar quando acordamos? Todos os dias acordando, agradecendo pelo dia que inicia, pela noite que tivemos. Será que nós fazemos isso?
E ao fim do dia, será que nós também paramos os minutinhos para agradecer a Deus por esse dia, por termos passado pelo dia, por tudo ter corrido bem, ou se não ocorreu, mas que a sua presença esteve conosco todo o tempo, nos apoiando, nos amparando, né? E que possamos descansar o nosso corpo, que o nosso espírito possa ir ao encontro da luz, né? Para o acordar melhor. Será que nós temos esse hábito de orar? Porque a oração, meus irmãos, é o caminho, é o canal aberto de comunicação com Deus, com Jesus, com os mentores. É através da oração que eles nos ouvem. Então, se a gente não ora, não entra em sintonia, fica difícil. E pior, quando oramos, a gente não para ouvir a resposta. Né? Muitas vezes a gente é tão envolvido com as coisas do mundo que a gente ora, pede e nem se lembra mais. Não para sequer um segundo para ouvir a resposta. Porque a resposta chega, meus irmãos. Ela vem no nosso íntimo. Nós precisamos estar preparados para recebê-la. E a prática do bem, né? A prática do bem é tudo. Só torna o ambiente melhor, tudo diferente. Você fica feliz porque você está doando o seu tempo e o outro fica feliz porque vai receber. Né? Às vezes só um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um olá para você estar hoje, não é o suficiente para alegrar o dia de alguém. E aí o que acontece? Passamos pelas pessoas na rua, nem sequer olhamos. Não é? Isso eu falo por mim também. Passa, nem viu a pessoa, se você está ali triste, você nem toma conhecimento. E por que não dar um bom dia para esse irmão? Não é verdade? Então, e outra coisa, como eu falei antes, a reforma íntima, que é o olhar para dentro de nós, que é a mudança que precisamos fazer, que é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Né? Então, nós temos que focar no amor, na humildade de coração, que são as chaves para encontrar a verdadeira paz e o progresso espiritual, que é o nosso objetivo. Então, o Espiritismo interpreta a frase de Jesus como um convite para buscar Jesus e seus ensinamentos para encontrar consolo em meio às dificuldades da vida, como dores, aflições e sobrecargas emocionais. O jugo que Jesus propõe é o de seguir seus preceitos de amor, caridade e humildade, que são leves e trazem descanso para a alma, diferentemente dos fardos pesados, criados pelo egoísmo, a mágoa e o ódio. O convite também é um chamado para a transformação interior. É preciso aprender de mim, o que significa um esforço contínuo para mudar as coisas, as nossas próprias tendências negativas e vícios, buscando o progresso espiritual. Buscar auxílio do Mestre se dá, em grande parte, através da fé, da oração e do cultivo de pensamentos elevados, o que cria um ambiente propício para a ação da espiritualidade benéfica. Né? Então, se você ora, você eleva seus pensamentos, você dá a oportunidade dos nossos mentores, dos nossos irmãos, nos auxiliarem, nos incluindo bons pensamentos, para que nós possamos tomar as decisões certas. Mas a gente vive tão envolvido em problema, tão angustiado, tão amargurado, que a gente não para dar essa chance deles nos ajudarem. E às vezes eles estão do nosso lado, só ali esperando uma oportunidade. E a gente não dá, que não para para pensar um pouquinho, né? Esse irmão está sempre conosco. Então, a verdadeira busca se manifesta na prática do amor ao próximo, na caridade e na resignação diante das adversidades, seguindo o exemplo de Jesus, que trará força e serenidade para enfrentar os desafios. Essas palavras do amigo incomparável do Mestre ecoam há séculos como uma verdadeira promessa de esperança, felicidade e paz a todos os aflitos. E quem não é? Né? Quem aqui pode ser que não tenha aflições em sua vida? Não é verdade? E assim, meus irmãos, era essa mensagem que eu queria passar. E eu quero que façamos uma reflexão. Quando eu preparo uma coisa assim para falar aqui, a primeira que começa a pensar e quem precisa mudar sou eu mesma. Sempre é para mim mais do que para os outros.
Eu sempre começo a refletir e falo, puxa vida, quanta coisa que eu preciso mudar na minha vida ainda para poder chegar um dia ao mestre, né? Para poder viver esse amor que Ele tanto nos fala, nos trouxe, que veio pessoalmente nos ensinar esse amor, que até então a humanidade não sabia amar ainda. E ainda não sabemos amar, viu? A gente ainda fala de amor, fala, mas o verdadeiro amor a gente não tem no coração. Ainda não temos. Porque o verdadeiro amor, ele não julga, não condena, né? Mas nós ainda, no nosso íntimo, ainda condenamos, ainda julgamos. Por mais que não queiramos fazer, a gente acaba fazendo. Então, o verdadeiro amor ainda não está morando em nossos corações. E eu vou entrar aqui hoje, vocês receberam a mensagem. Serginho sempre nos traz. Vinde a mim, disse o mestre. E leiam, é fantástico. Tudo que está aqui é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. E também receberam uma outra mensagem que eu vou ler. Foi psicografada no dia 21 de agosto de 2025, pelo nosso irmão Bruno Cândido Lopes, que está aqui, né, Bruno? E a mensagem é assim: a espada da justiça fere os ingratos que a Deus deixaram de lado. Somos felizes quando o amor de Jesus limpa nossos corações. Há tempos de mudanças e graves acontecimentos são programados. Não se abstenham de gerar o uso do caminho do Mestre. Somos mais que guerreiros. Somos o exército que trará a paz para cada canto deste orbe. Ontem lutávamos por um país. Hoje lutamos por um mundo de transformação. Transformação do mal para o bem, da sombra para a luz. Essa é a mensagem de um espírito, um irmãozinho, né, desencarnado, que veio da nossa reunião e trouxe essa mensagem. Então, meus irmãos, é isso. É o amor em nossos corações, para seguirmos a nossa jornada sem desespero, diante das dificuldades. Tenhamos a certeza que Jesus está conosco sempre, que temos um mentor, cada um de nós tem um anjo guardião, um mentor, um espírito de luz que nos acompanha, ninguém está sozinho. O amor de Deus é tão maravilhoso por nós que Ele encaminha sempre alguém junto com a gente, porque Ele sabia que nós não daremos conta sozinhos ainda, né? Então, tenham a certeza que nunca estamos sós. E eu deixo aqui, então, essa pergunta. Vinde a mim, disse o Mestre. Conseguimos ir? Essa é a reflexão que fica para essa noite. Muito obrigada por me ouvir. Obrigada aos que estão em casa me ouvindo também. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Peço a todos que permaneçam em silêncio. Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes. Então, vamos nos conectando com esse mestre de amor, de luz, de paz. Elevando nossos pensamentos mais íntimos a esse irmão maior, que tanto nos ampara, que está sempre ao nosso lado. Que possamos aproveitar esses momentos aqui de conexão com esse Jesus amoroso, para que possamos sair daqui mais leves e tenhamos uma semana abençoada.